a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, viu-lhe o que pediu que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Jesus. Grato a Deus por esta palavra. Jesus, em todo tempo, ele operou os seus milagres em todo tempo, enquanto ele estava na terra, anunciou a palavra do Pai, porque sempre o intuito de Jesus foi anunciar a palavra. Os milagres, consequência do evangelho que ele pregava. Muitos iam atrás de Jesus para também serem alcançados pelos seus milagres. Nem sempre, ou posso dizer, a maioria não iam atrás de Jesus por causa da palavra, por causa do evangelho, para ouvir falar do Pai, mas para também ser alcançado pelos milagres. E muitos naquele meio eram alcançados, e isso ia se propagando, sendo anunciado que havia um homem que curava, que operava milagres, Jesus Cristo. E Jesus, ele, em todo o canto que ele ia, em todos os lugares que ele ia, ele não voltava sem que algo acontecesse, porque Jesus, ele veio à terra, se fez homem, sendo Deus, e assim ele se fez carne para sentir o que realmente o homem sentia. Ele sentiu dores, ele sentiu fome, ele chorou, ele teve o sentimento que nós temos, seres humanos. Mas o principal objetivo em meio a isso tudo era o plano de salvação. Jesus, ele nunca veio com o propósito apenas de um passeio, de conhecer apenas o homem, mas ele veio com o objetivo de, no final de tudo, concluir o propósito, que era salvar a humanidade. Glória a Jesus. E nessa feita, aqui no início do seu ministério, pois Jesus, ele só iniciou o seu ministério a partir dos 30 anos de idade, pois também havia uma regra, havia uma lei naquela época, que só consideravam alguém, quando ia falar, quando ia ensinar, quando ia fazer alguma obra grande, quando ela já
essa pessoa já havia passado dos 30 anos. Então Jesus, ele respeitou esse tempo. Jesus, ele esperou 30 anos para que assim pudesse iniciar o seu ministério. Glória a Jesus. Jesus, sendo Deus, ele podia quebrar o protocolo. Ele podia muito bem iniciar antes, porque ele tinha um conhecimento. Aos 12 anos de idade, ele já ensinava aos homens, não é? Ele ensinava a todos que se aproximavam dele. No templo, ele ensinou ali aos homens entendidos, não é? Aos homens que conheciam profundamente a palavra, conheciam bem sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos, glória a Jesus, sobre o Velho Testamento, glória a Jesus, eles conheciam, e Jesus já ensinava a eles, glória a Jesus. Então ele podia muito bem começar logo de pequeno, mas ele mostrou, ele ensinou, mostrando e nos ensinando que para tudo há um tempo determinado, que ele, como Deus, ele nos deu esse exemplo. Ele nos ensinou que não podemos adiantar os nossos passos se Deus nos deu uma data, se Deus nos deu um tempo exato para que algo viesse a acontecer. Nós não podemos nem fazer antes, nem fazer depois. Existe um tempo certo. Então Jesus, ele respeitou isso. Ele podia muito bem iniciar antes, mas ele iniciou na hora certa, no momento exato, glória a Jesus. E ele, aos 30 anos, iniciou o seu ministério, glória a Jesus. E no início do seu ministério, ele teve o processo ali, né, do deserto. Ele passou pelo deserto, ele foi provado, mesmo sendo Deus, ele se fez homem e se deixou ser provado, para que assim ele viesse ser aprovado também como um homem. Glória a Jesus, para também nos dar o exemplo, para nos ensinar e nos mostrar que é preciso respeitar as etapas, é preciso respeitar o processo, glória a Jesus, para obtermos aquilo que almejamos, aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Glória a Jesus. No início ele estava, depois do deserto, que foi aprovado, aí ele foi batizado, aí então ele iniciou o seu ministério procurando aqueles que pudessem estar com ele, glória a Jesus. Mas aí ele chega no lugar, ele chega a uma certa praia, glória a Jesus, aleluia, como diz o texto aqui, glória a Deus. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Glória a Jesus, glória a Deus. Jesus estava já ensinando e muitos queriam já ouvi-lo. Glória a Jesus. Já estavam interessados naquilo que ele falava, porque era algo diferente. Glória a Jesus. E no versículo 2 diz: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Glória a Jesus, glória a Deus. Jesus, ele chega à praia e viu 2 barcos, glória a Deus, e os pescadores já estavam fora dele, já estavam lavando as redes, glória a Jesus. E lavar as redes significa que aqueles pescadores agora irão voltar ao mar, ou então vão guardar. Há 2 motivos: se lava a rede tanto para voltar ao mar, ou para guardar a rede. Só que a gente entende lá na frente que eles não iam voltar ao mar. Nós entendemos, porque Jesus, ele faz uma pergunta, glória a Jesus, e os discípulos, eles dizem que passaram a noite inteira pescando, glória a Jesus. Eles passaram uma noite inteira, eles já sendo pescadores, né, profissionais na área, conheciam o mar, conheciam os lugares que dava peixe, mas eles passaram a noite inteira e não pescaram. Então eles já tinham desistido, né? Eles demonstram aí nós entendemos que eles não iam voltar mais ao mar, estavam lavando as redes para guardar a rede, já tinham desistido, porque já tinham passado a noite e não conseguiram nada,
Glória a Jesus. E é interessante quando nós vemos alguém que está frustrado. Glória a Jesus. E nesse momento Jesus chega e encontra homens frustrados, homens que sabiam o que estavam fazendo, conheciam, né? Já tinham uma vida já acostumado a fazer aquilo, sabiam do jeito certo de fazer, fizeram do jeito certo, mas o resultado foi negativo. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E Jesus já começa a nos falar aqui nessa manhã, a falar com você que está nos ouvindo. Glória a Jesus. Você pode estar dando murro em pontas de faca, você pode estar insistindo em algo que você sabe que sempre deu certo, você pode ter insistido e até agora nada está acontecendo, não está mais acontecendo do jeito que antes dava certo. Glória a Jesus. Jesus está falando ao teu coração nessa manhã. Glória a Deus. Jesus está falando com você nesta manhã. Você está se perguntando, mas meu Deus, eu estudei para isso, eu conheço disso, eu me profissionalizei nisso, mas não está dando certo. Eu continuo fazendo como eu fazia antes, mas a coisa não está dando certo. Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça, por mais que eu espere o tempo, nada acontece. Glória a Jesus, glória a Deus, nada está acontecendo. Meu Deus, meu Senhor, estou perdido, e eu preciso de uma solução, e não existe na minha mente uma solução diferente, porque foi nisso que eu vivi a minha vida, é nisso que eu tenho feito, sempre eu tenho estudado, sempre eu tenho procurado melhorar, mas nada tem acontecido na minha vida, nada acontece. Eu busco daqui, eu busco dali, vou para um lugar, vou para outro, vou para cima, vou para baixo, procuro saber de um, de outro, vou buscar recurso naquelas pessoas que eu entendo que pode me ajudar, mas não encontro uma solução. Glória a Jesus. E Jesus, ele está olhando ali para aqueles discípulos, aleluia, glória a Deus. E nós, quando conhecemos a Jesus, nós entendemos o Jesus poderoso. Glória a Jesus. Quando olha para nós, ele já tira um raio-x, aleluia, ele já conhece tudo. Quando ele olha para nós, ele já sabe tudo o que se passa, ele já sabe tudo o que está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele olhou para aqueles discípulos e entendeu tudo o que estava acontecendo, pois Jesus, em muitas vezes, antes dele operar um milagre, ele até faz algumas perguntas. Ele pergunta, mas para Jesus não precisa perguntar o que se passa. É porque Jesus, ele gosta de ouvir a nossa resposta, ele gosta de ver a nossa atitude. Por isso que Jesus, ele pergunta, ele faz alguns questionamentos a cada um de nós, quando estamos em apuros, quando estamos sem solução, quando estamos sem saber para onde ir. Ele gosta de jogar aquela pergunta, ele gosta de nos deixar no beco sem saída, glória a Deus, e nos perguntar algumas coisas, perguntas às vezes muito fáceis, mas ele faz questão de respostas muito fáceis, mas ele faz questão de nos perguntar, porque ele quer ouvir da nossa boca. Por isso, a importância de orarmos a Deus. Não, mas Deus não sabe, Deus não entende, Deus não conhece. Glória a Jesus, ele não sabe, em muitas situações é assim, né? Quando nós conhecemos a Jesus inteiramente, mas Jesus, ele não conhece, porque ele nos pergunta, porque ele nos questiona, ele sabe o que eu preciso, então ele vai fazer. Não, mas é preciso, nós muitas vezes precisamos clamar, nós muitas vezes precisamos perguntar ao Senhor, conversar com Ele, dizer os nossos dilemas, nos abrir com o Senhor, para que Ele escute. Ele ama ouvir a nossa voz, glória a Jesus, porque muitas vezes nós
dependemos da voz dele, nós queremos só apenas ouvir a voz dele, mas ele faz questão muitas vezes que nós venhamos nos abrir o nosso coração e falar aquilo que nós sentimos, e falar aquilo que estamos passando. Glória a Jesus. Ele sabe da nossa dor, ele conhece tudo que nós passamos, mas ele deixa que nós venhamos a nos preocupar um pouco, às vezes, porque ele quer ver a nossa atitude, ele quer ver como nós nos comportamos diante de uma situação. Glória a Jesus. E Jesus, ele chega àquele lugar com um propósito, pois em todo lugar que Jesus vai, ele vai com um propósito. Em todo lugar que Jesus chega, ele chega com um objetivo. Jesus, ele não chega no lugar só para passear, ele não chega no lugar por acaso, não. Ele já chega com um objetivo. E Jesus, ele chegou agora onde você está. Jesus chegou através desse aparelho, ele chegou até onde você está, através dessa transmissão, onde você está assistindo, onde você talvez já adorou, quem sabe, você já cantou, você já ouviu a palavra, já foi alimentado, glória a Jesus, mas ele chegou, glória a Deus, ele chegou neste momento com uma providência, ele chegou, mas ele primeiro ele vai te olhar, ele vai conhecer você, ele vai sondar o teu coração. Glória a Jesus, glória a Deus. No versículo 3, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que ele afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Glória a Jesus, aleluia. E olha bem, Jesus ele chega, e entrando num dos barcos, glória a Deus, ele sabia que a questão ali era complicada, o problema estava exposto, mas ele chega, entra no barco de quem? Tinham 2 barcos, mas ele entra no barco de Pedro. Glória a Jesus. Ele podia muito bem entrar no outro barco, glória a Jesus, mas nós entendemos que Jesus tinha um propósito maior. Glória a Jesus. Jesus entrou no barco de Pedro porque ele tinha algo maior com aqueles que estavam naquele barco. Glória a Jesus. E Jesus, ele tem algo maior com você, porque ele está entrando aí na sua casa, está entrando aí no teu coração, ele está entrando agora na tua vida. Então receba ele, manda ele sentar, deixa ele à vontade, glória a Deus, para que ele venha fazer o que ele queira fazer, aleluia, glória a Deus. Abra o seu coração, porque Jesus ele chega, mas ele chega com o coração, quando o coração está aberto, quando a porta está aberta, glória a Jesus. Ele não vai invadir sabendo que você vai expulsá-lo de lá, glória a Jesus. Ele não vai invadir a sua casa, não, ele vai entrar na sua casa quando você está aberto para receber, porque ele sabe a situação que você se encontra. Aqueles homens estavam numa situação complicada ali, eles estavam perdidos e não havia mais uma solução, ou quem desse solução além de Jesus. Então Jesus ele chega, ele entra no barco, ele senta no barco e pede para que afaste o barco da terra. Glória a Jesus. E aqui é muito interessante, glória a Deus. Jesus, ele jamais vai fazer algo em nossas vidas quando nós continuamos no material, quando nós continuamos na carne, quando nós venhamos continuar naquilo que é físico, mas ele começa a agir quando nós saímos do físico, do material, e entramos agora no sobrenatural, porque Jesus, ele só vai realizar nas nossas vidas quando nós nos afastamos das coisas da terra. Estamos na terra, sim, nós estamos na terra, mas precisamos ter essa consciência de que nós só iremos conseguir algo com Deus, nós só iremos conseguir algo com Jesus se nós nos afastarmos, afastar o nosso pensamento, afastar o nosso coração e nos ligarmos àquilo que está no alto. Pensar nas coisas que estão lá em cima, pensar nas coisas do céu, pensar nas coisas que só Jesus faz. Glória a Jesus, aleluia. Então é nesse momento que Jesus ele começa
uma obra em nossas vidas. Glória a Jesus. Ele quer começar uma obra na tua vida, Ele quer começar a agir na tua vida, mas é preciso que você abra o seu coração, é preciso que você deixe Jesus à vontade para entrar, é preciso que você se afaste da terra, para que assim Ele possa entrar no sobrenatural e realizar coisas grandes que você não sabe, coisas grandes, tremendas, que você não sabe, coisas grandes e maravilhosas, que você jamais viu. Glória a Deus. Então Jesus, Ele quer entrar na sua casa, Jesus, Ele quer entrar na sua vida, e quer fazer algo grande e poderoso, mas é preciso que você deixe a sua preocupação, lance a sua ansiedade sobre Ele e descanse, entre no sobrenatural, para que assim Ele venha realizar o impossível na sua vida. Quando tudo está perdido, quando tudo não tem mais solução, quando as coisas estão escuras e você não pode ver uma luz no fim do túnel, Jesus é essa luz que apareceu, é Jesus que apareceu agora. Glória a Jesus. Jesus é essa luz que vai ficando grande, vai crescendo, quando você vai abrindo espaço, quanto mais você se desliga da terra, das coisas da terra, das suas preocupações, dos seus problemas, esquece, se liga no céu, mais ainda essa luz cresce na sua vida e chega com a solução para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, para o teu ministério. Glória a Jesus. Jesus é o Deus que pode todas as coisas. Jesus, Ele pode realizar muito mais do que você imagina. Glória a Deus. No versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Glória a Jesus. Jesus, Ele sentou no barco e dali Ele ensinou, um pouco afastado da terra, Ele ensinou a multidão que estava na praia, estava nos barcos ao redor, e Ele ensinou a palavra, porque primeiro é a palavra que vem primeiro. Glória a Deus. Os milagres acontecem depois da palavra. Primeiro é a palavra de Deus, a palavra, essa palavra que não falha, essa palavra que é eficaz, é cortante, é penetrante, como uma espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Glória a Deus. É primeiro a palavra. Jesus, Ele ensinou a palavra, Ele pregou a palavra. Depois da palavra, a palavra ela tem poder de gerar em nós milagres, de gerar maravilhas em nosso meio. É através da palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então a palavra ela foi pregada aqui nessa manhã, a palavra está sendo pregada aqui nessa manhã, e através da palavra pregada, através da palavra cantada, Deus, Ele já tem feito grandes coisas, e vai continuar fazendo, e vai fazer nessa manhã, na tua vida, vai fazer através da palavra, que os milagres irão chegar na tua vida, na tua casa. Glória a Jesus. É Jesus que vai fazer. Você já correu para lá e para cá, mas Jesus, Ele chegou para realizar o milagre na tua vida. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Aqui Jesus, Ele faz agora um convite. Glória a Jesus. Jesus, Ele faz um convite. Vou melhorar. Não foi apenas um convite, foi uma ordem. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E quando acabou de falar, disse à multidão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Vejamos agora
como os discípulos se comportaram. Glória a Jesus. Jesus, ele convida aos discípulos voltarem ao lugar que eles passaram a noite. Glória a Jesus. Eles passaram uma noite pescando. Eles passaram uma noite lançando a rede, mas não conseguiram nada. E agora Jesus, ele ordena: voltemos ao mar alto e lancemos a rede. Lancem a rede. Glória a Jesus, para pescar. Glória a Deus. E no versículo 5, vejamos só. No versículo 5: e respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, está aqui. Aqui Pedro, ele diz que eles estavam lavando a rede para desistir, para parar. Mas agora, porque Jesus chegou e ordenou, ele disse: não, porque o Senhor está mandando, porque é o Senhor que está falando, nós iremos lançar a rede. Glória a Jesus, glória a Jesus. E o interessante que nós aprendemos aqui é que quando o tempo do homem se acaba, começa agora o tempo de Deus na nossa vida. Glória a Jesus. E o tempo de Deus está chegando na nossa vida agora, nessa manhã. O tempo de Jesus operar o seu milagre. O interessante é que eles não hesitam. Pedro, o Simão, ele responde: porque o Senhor nos ordena, lançaremos a rede. Porque o Senhor está ordenando, nós lançaremos a rede. Eles não conheciam Jesus tanto assim, mas foi a palavra que foi pregada. Isso gerou fé. E também a situação que não temos mais para onde recorrer, mas sobre a tua palavra, Jesus, nós lançaremos a rede. Obedeça o que a palavra de Deus está falando agora nessa manhã. Jesus está agora te dando uma ordem: lance a rede. Lance a rede pelo poder da palavra do nome de Jesus. Volte a lançar a rede, não desista. Lance a rede no mar, e você vai ver que no mesmo lugar onde você havia lançado e não tinha conseguido nada, Jesus, ele vai fazer um milagre e vai realizar um grande milagre na tua vida, e você vai ver o que Jesus é capaz de fazer. Glória a Jesus, pois ele conhece as nossas necessidades e se preocupa com aquilo que nós sentimos. Ele conhece e sabe que aquilo é importante para nós. Glória a Jesus. Seja o que for, seja grande ou pequeno o seu problema, se for algo que é importante para você, também é importante para Jesus. Glória a Jesus. Ah, mas porque mandas, lançarei a rede. Aleluia, glória a Deus. Vejamos só, um homem entendido de mar, que já havia pescado a sua vida inteira. Glória a Jesus, conhecia o mar, agora ouvindo a ordem de alguém que nunca pescou, nunca foi para o mar pescar. Vejamos só, e ele agora obedece, mas ele entendeu que aquele homem era diferente, era Jesus que estava falando, que ele entendia, foi ele que criou todas as coisas, criou os peixes e sabe chamar cada um por nome, por cada espécie, ele conhece cada um. Glória a Deus, glória a Jesus. Foi isso que foi gerado através da palavra, a fé de obedecer. Quando nós temos fé em Jesus, não é nas coisas, porque eles não tiveram fé naquilo que poderia acontecer, um milagre que poderia acontecer, mas eles tiveram fé primeiramente em Jesus, naquele que deu a ordem. E é isso que precisamos fazer. Nós precisamos ter fé naquele que nos dá a ordem. Glória a Jesus. Precisamos ter fé naquilo que Jesus falou para que nós venhamos a fazer. Glória a Jesus. Se foi Jesus que falou, se foi Jesus que ordenou, então devemos sim
nos render à ordem dele e dizer: faz, Senhor, sim, vou fazer, Pai, vou fazer, Senhor, vou te obedecer, porque eu sei que o Senhor mandando, o Senhor sabe o que está fazendo. Então entenda isso, Jesus ele sabe o que está fazendo, então só obedeça, e espere que você obedecendo, os resultados é com Ele, o resultado é com Jesus, é Jesus que vai fazer e vai dar o resultado final para a tua vida, para a tua história, para a tua família, para a tua situação. Glória a Jesus. Para irmos concluindo a palavra, glória a Jesus. No versículo 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam presentes. Glória a Jesus. Jesus, ele chegou com o milagre. Glória a Deus. Primeiro ele recebeu aquela ordem de Jesus, executou a ordem de Jesus, mesmo sabendo de tudo, lembrando da noite passada, da noite que se passou em branco, da noite que foi frustrada. Glória a Jesus, os seus planos foram frustrados naquela noite, mas ali naquele momento, quando Jesus, ele manda lançar a rede, eles lançam a rede, e quando puxam a rede, vem a rede cheia de peixes, a tal ponto a se romper as redes, a tal ponto a chamar ajuda, a pedir ajuda dos companheiros que estavam próximos nos outros barcos, para que assim eles suportassem e viessem carregar a quantidade de peixe. Glória a Jesus, aleluia. É por isso que aqui se chama pesca maravilhosa. Glória a Jesus. Mas não podemos esquecer de uma coisa, não podemos esquecer que a pesca é maravilhosa, a pesca foi maravilhosa. Que milagre, glória a Jesus, que milagre Jesus operou, glória a Deus. Que pesca maravilhosa. Mas nós não devemos esquecer que mais ainda é o maravilhoso, é aquele que ordenou, é aquele que fez o milagre. Então Jesus, o maravilhoso, fez o que foi maravilhosa. Glória a Jesus. Então o maravilhoso está aqui, o maravilhoso é Ele que faz, nós dependemos dEle, sem Ele nada podemos fazer. Se não fosse o maravilhoso, o Jesus maravilhoso, se não fosse Ele, a pesca maravilhosa não teria acontecido, pois eles iam para casa, estavam desistindo, estavam já lavando para guardar as redes, mas Jesus chegou Jesus para mudar o rumo da história, chegou Jesus para mudar o rumo da situação, e Jesus está chegando e mudando o rumo da situação que você está passando nessa manhã. Ele muda o rumo da tua história nessa manhã. O maravilhoso chegou, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia, glória a Deus. E para concluir, glória a Jesus, para concluir, todos temeram, todos ficaram abismados com aquilo, pois nunca viram na sua vida algo tão grandioso acontecer, e Jesus ele fez esse milagre, causou esse espanto. Mas vejamos aqui mais à frente, no versículo 10, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens.
e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Glória a Deus. Jesus agora ele faz um convite para que eles sejam não apenas pescadores de peixe, mas agora eles seriam pescadores de homens. Glória a Jesus, aleluia. Vejamos só a escolha, vejamos só onde eles estavam. E agora, lutaram por aqueles peixes a noite toda e não conseguiram. E agora que conseguiram, não vão desfrutar daqueles peixes. Mas quem faz o convite foi aquele que fez com que aqueles peixes aparecessem, com que aqueles peixes surgissem. Glória a Deus, um milagre Jesus fez daqueles peixes. A pesca maravilhosa estava lá. E agora vejamos a escolha: a pesca maravilhosa ou o maravilhoso? Glória a Jesus. A pesca maravilhosa ou o maravilhoso? E nesse momento é muito interessante, porque eles escolheram o maravilhoso. Glória a Jesus, porque eles entenderam: peraí, se ele fez esse milagre, quantos milagres eu posso viver com ele? Glória a Jesus, muito mais eu viverei se eu escolher acompanhar o maravilhoso, aquele que fez esse milagre. Glória a Jesus. Seja inteligente como os discípulos. Seja inteligente como os discípulos, escolha o maravilhoso. Jesus ele vai mudar, está mudando a tua história. Mas não se esqueça de escolher o maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele é que vai fazer milagre a tua vida inteira. É Ele que vai te sustentar e estar com você a todo momento. É Ele que vai estar com você a toda hora. Mas não só isso, Ele vai salvar você e vai levar você para o céu. Glória a Jesus. Então o maravilhoso ele faz um convite para você nessa manhã. O maravilhoso ele te convida a participar da vida, a participar na vida eterna lá no céu, porque ele passou já pela terra, anunciou a sua palavra e ela está aqui viva e eficaz. Oh, aleluia, glória a Deus. Você, ouvinte, se você quer aceitar a Jesus, se você quer se render aos pés do Senhor Jesus, digite aí: eu quero aceitar Jesus, eu aceito a Jesus, eu quero voltar para Jesus. Você que já foi crente, já aceitou Jesus um tempo, depois se afastou, mas Jesus, o maravilhoso, te convida: venha, ainda é tempo, ainda há chance para você. Ah, mas eu não mereço. Jesus está dizendo que Ele te abraça, independente do pecado que você cometeu, independente da situação que você se encontra. O maravilhoso está aqui nessa manhã, e o maravilhoso te abraça, e Ele quer te receber, e quer dar a você um novo nome, escrever o teu nome no livro da vida. Glória a Jesus. Então venha e aceite a Jesus. Digite aí: aceite a Ele como teu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.